Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje iremos para o 6º dia de meditação do livro de Salmos. Quem vos fala é o pastor Mesaque e hoje meditaremos no capítulo 16, 17 e 18. O Salmos 16 é um hino que expressa confiança no Senhor. Mostra que o salmista confiava inteiramente em Deus e ele estava certo da bondade divina e não duvidava do cuidado e da proteção do Senhor. O título do salmo indica que este é um salmo escrito por Davi. Ao que parece, Davi escreve esse salmo durante um tempo de crise, mas não sabemos qual foi a ocasião. Ao longo do Salmo 16, Davi deixa claro o seu relacionamento pessoal com o Senhor. Repetidas vezes, ele aplica algum pronome possessivo. No Salmo, ele se refere a Deus como o meu Senhor. Podemos fazer uma subdivisão com 5 tópicos no capítulo 16. O primeiro seria o versículo 1 e 2, que fala sobre uma vida guardada pelo Senhor. O Salmo 16 começa trazendo uma declaração de Davi sobre a certeza do cuidado de Deus. Ele dizia assim: guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. Aqui os estudiosos discutem se esse verso é um grito de socorro em meio à crise ou se é simplesmente um reconhecimento do salmista de que necessitava da proteção constante do Senhor. Seja como for, nesse verso, Davi expressa a verdade das Escrituras de que Deus é poderoso para guardar o seu povo. Na sequência, Davi declara que Deus é o seu maior tesouro. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Sem dúvida, este deve ser o sentimento de todo cristão verdadeiro. Infelizmente, muitas pessoas querem se aproximar de Deus apenas pensando nos bens que Ele pode lhes dar, ao invés de enxergá-lo como o maior bem que podem ter em suas vidas. Mas o crente genuíno é como Davi. Ele sabe que Deus é o seu verdadeiro motivo de contentamento. O segundo tópico, que vai do versículo 3 ao 6, podemos chamá-lo de uma vida dedicada ao Senhor. Depois, Davi contrasta o povo eleito de Deus com o povo que troca o Deus verdadeiro por falsos deuses. Ele chama aqueles que são fiéis a Deus de santos que há na terra e notáveis. Mas eles são notáveis não por suas próprias qualidades, mas justamente porque são santos. A palavra santo aqui significa literalmente ser separado. Os crentes são notáveis porque foram separados como propriedade exclusiva do Senhor. 1 Pedro 2,9. Porém, o salmista diz que aqueles que rejeitam a Deus, que trocam a verdade de Deus pela mentira dos falsos deuses, sofrerão grandes penas. Naquele tempo, Israel sempre tinha de lidar com o perigo da falsa adoração. As nações vizinhas tinham seus muitos deuses e frequentemente alguns israelitas acabavam adotando a idolatria. Mas Davi expõe aqui o grande perigo dessa prática e se compromete a jamais prestar culto a esses deuses pagãos que nem mesmo são dignos de ter os seus nomes pronunciados. Ao contrário disso, Davi sabe que Deus é o único merecedor de toda a glória. Ele entende que o Senhor é a porção de sua herança, é o seu cálice, é o sustentáculo de sua vida. Neste ponto, Davi admite que tudo o que ele tem vem de Deus como uma boa dádiva. O terceiro tópico, querido, versículo 7 ao 8, fala sobre uma vida sobre o conselho do Senhor. Em seguida, Davi diz que o Senhor é quem o aconselha. Inclusive, ele declara aprender do Senhor até durante a noite. No texto original, traz a palavra noite no plural, indicando que Davi aprendia noite após noite. Era um aprendizado contínuo. Já ao dizer que o Senhor o aconselha, Davi usa uma palavra que transmite a ideia de correção e disciplina. Isto está de acordo com o ensino bíblico de que o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Hebreus 12, 5, 6. Davi também fala de Deus como seu defensor. Ele diz: o Senhor, tenho-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Ao dizer que Deus está à sua direita, Davi pensa em Deus exatamente como seu advogado e defensor. Por isso, ele pode afirmar com toda certeza que não há nada que ele possa temer, pois o Senhor, o seu defensor, não permitirá que ele seja abalado.
Do 9 ao 10, o título caberia aqui como uma vida que vence a morte. Na parte final do Salmo 16, Davi muda o foco do cuidado de Deus nesta vida para o cuidado de Deus na vida por vir. Nesse sentido, ele afirma que nem mesmo a morte pode destruir as bênçãos de Deus prometidas àqueles que lhes pertencem. Por isso ele diz: alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A vida terrena não é o bastante para o crente se deleitar no Senhor. Deus ainda promete bênçãos maiores, ainda na vida por vir, que poderá ser desfrutada por toda a eternidade. Mas é preciso deixar claro que o crente só tem acesso a essas promessas pelos méritos de Cristo. É por isso que o Salmo 16 também um salmo messiânico, é um salmo que aponta para Cristo. Esses versos foram aplicados de forma imediata a Davi e aos demais crentes do Antigo Testamento, mas seu cumprimento pleno e final se dá em Cristo. Esses versos registram uma profecia a respeito do grande filho de Davi. Por isso, o apóstolo Pedro aplicou esses salmos a Cristo em Atos 2, 25 e 28, bem como mais tarde o apóstolo Paulo também usou esses mesmos versos para provar a ressurreição de Cristo, conforme a profecia escrita em Atos 13, 26 a 39. Então, de forma profética, Davi declara no Salmo 16 que ele poderia ter esperança mesmo através da morte, pois um dia ele haveria de ressuscitar por causa daquele que conquistou a morte. E por fim, no versículo 11, podemos ter um título aqui: uma vida eterna ao lado do Senhor. Por fim, Davi termina o Salmo 16 trazendo um breve quadro da eternidade. Então ele diz: tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. A Bíblia não traz detalhes sobre como será a nossa vida na eternidade. Na verdade, é improvável que a linguagem humana seja capaz de descrever as maravilhas da bem-aventurança eterna ao lado de Deus. O apóstolo João, por exemplo, fala da vida futura da igreja com o Senhor, usou amplamente a linguagem simbólica em Apocalipse 21 e 22. Mas o que de fato é importante nós sabermos da eternidade, nós estaremos para sempre na mais íntima comunhão com Deus, perpetuamente diante da sua presença. Como diz o salmista, ali haverá plenitude de alegria e delícias sem fim. Agora, o Salmo 17 é uma oração de Davi pela proteção divina. Mostra que, de fato, os crentes podem recorrer a Deus em busca de socorro e proteção, pois Ele não desampara aqueles que lhe pertencem. Este salmo mostra que o Senhor é o refúgio do seu povo. Como seu título deixa claro, um salmo também escrito por Davi, e o mesmo título também classifica de forma específica esse salmo como uma oração. Além do Salmo 17, outros 4 salmos são identificados dessa mesma forma: Salmos 86, 90, 102 e 142. Embora saibamos que Davi foi quem escreveu esse salmo, não podemos também determinar em qual foi a ocasião da vida que isso ocorreu. Ao que parece, ele estava atravessando circunstâncias diversas e por isso estava clamando pela proteção e pelo livramento do Senhor. Alguns comentaristas sugerem que talvez isso tenha ocorrido durante o período em que ele precisou fugir de Saul ou talvez durante os dias de rebelião de Absalão. Nós dividimos uma subdivisão em 3 partes, que é do 1 ao 5, examina-me, Senhor, do 6 ao 12, guarda-me, Senhor, e do 13 ao 15, livra-me, Senhor. Então, examina-me, guarda-me e livra-me. Do 1 ao 5, que intitulamos como examina-me, Senhor, Davi começa a sua oração pedindo que o Senhor ouça o seu clamor e o examine. Primeiro, ele suplica que os ouvidos de Deus estejam inclinados à sua oração, pois suas palavras não procedem de lábios fraudulentos. A cena retratada por Davi no início do Salmo 17 é de um tribunal. Neste salmo, Davi basicamente se aproxima em oração do tribunal divino e recorre àquele que é o juiz de toda a terra e que julga todas as coisas com retidão. Em outras palavras, no Salmo 17, Davi leva a sua causa a Deus, o único que realmente é capaz de justificá-lo. Em seguida, Davi aprofunda a ideia de ser examinado pelo Senhor.
pois isso pode fundamentar sua causa, pode mostrar sua inocência. Nesse sentido, o salmista diz: sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontrarás em mim. A minha boca não transgride. Nesse verso, Davi não está alegando ser perfeito e sem pecados, mas está alegando ser inocente nas acusações específicas que foram levantadas contra ele. No verso seguinte, Davi continua afirmando sua integridade, não por seu próprio padrão de justiça, mas pela obediência à vontade de Deus. Por isso, Davi afirma não andar nos caminhos dos violentos, mas sim nas veredas do Senhor, onde seus pés não resvalam. O segundo tópico aqui é guarda-me, Senhor, que é do 6 ao 12. Na sequência do Salmo, Davi mostra sua dedicação em invocar o Senhor, e explica que sua invocação não é inútil, pois Deus é quem o responde. Por isso ele pode pedir com confiança que o Senhor mais uma vez ouça a sua oração. No verso 7, o salmista diz algo muito interessante: mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra ele. Nesse ponto, fica mais do que claro que a integridade de Davi era dependente da própria graça de Deus. Inclusive, a palavra bondade traduz um termo hebraico que implica na ideia de fidelidade. Com isso, o salmista aponta para o amor de Deus derramado sobre aqueles que têm aliança com ele. Então, ancorado na fidelidade do amor de Deus, revelado em sua aliança, Davi entende que a presença protetora de Deus é real para com o seu povo. Por isso ele diz: guarda-me como a menina dos seus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Aqui Davi emprega as figuras dos olhos e das asas. A expressão menina dos olhos refere-se à pupila dos olhos, pois a expressão hebraica fala do pequeno homem dos olhos, fazendo referência ao reflexo que vemos de nós mesmos quando olhamos a pupila dos olhos de alguém. Então, o que o salmista está afirmando é que, da mesma forma que uma pessoa protege os seus olhos, uma das partes do seu corpo, com maior sensibilidade, assim também o Senhor protege o seu povo. Do mesmo modo, Davi também pede para que Deus o esconda à sombra das tuas asas. Isto é, ele pede para estar refugiado na presença de Deus. Davi também explica que ele quer ser protegido de pessoas perversas que querem ver sua morte. Essas pessoas iníquas, segundo o salmista, são pessoas insensíveis cujo coração é cerrado, ou seja, calejado pela desobediência de uma vida egoísta e profana. Consequentemente, são pessoas astutas e cruéis como o leão. O último tópico aqui desse capítulo, que é do 13 ao 15, tem o subtítulo de Livra-me, Senhor. Na parte final do Salmo 17, Davi pede pela intervenção direta do Senhor contra os seus adversários. O pedido de Davi não é por vingança, mas é por justiça. Davi não pede que o Senhor se levante contra essas pessoas porque elas são pessoalmente suas inimigas, mas principalmente porque elas são inimigas de Deus. Isto fica claro no modo como ele diz que essas pessoas são ímpias e mundanas, ou seja, são pessoas que não reconhecem a graça comum do Senhor e buscam satisfação nas recompensas passageiras desta vida. São pessoas que se preocupam apenas com o seu próprio prazer e não com a glória de Deus. Mas o salmista contrasta esta realidade com a perspectiva do crente da verdadeira satisfação. Por isso ele escreve: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. A satisfação do povo de Deus não consiste nos tesouros dessa terra, mas está ancorada nas promessas do Senhor a respeito do futuro maravilhoso que aguarda aqueles que são seus, quando eles receberão um corpo glorioso e poderão contemplar para sempre a face de Deus.
Agora, para finalizarmos o dia de hoje, nós vamos meditar no Salmos 18. É um salmo que, diferente dos outros, fica muito fácil de nós sabermos ali a ocasião que ele foi escrito. Além do cabeçalho que identifica a ocasião da composição, encontramos o mesmo comentário em uma versão desse salmo registrada no relato histórico de 2 Samuel 22. Davi escreveu esse hino depois de vencer os seus inimigos, reconhecendo o poder de Deus em livrá-los dos adversários que não respeitavam o rei ungido por Deus, e nem o próprio Senhor. Nas suas palavras de introdução, Davi não refere a sua posição como rei, e sim se descreve como servo do Senhor. Faríamos melhor, especialmente no âmbito religioso, se tivéssemos menos ênfase em cargos e títulos e mais foco na nossa subordinação ao Senhor. Não precisamos de grandes homens de Deus, e sim de homens que servem ao grande Deus. O salmo inicia com uma declaração de intento e motivo em adoração ao Senhor, no verso 1 ao 3. Davi declara seu amor para com Deus e sua dependência como um homem que encontra refúgio no Senhor, descrevendo Deus com adjetivos que demonstram sua força, a capacidade de proteger, rocha, cidadela, libertador, rochedo, escudo e baluarte. O salmista invoca ao Senhor porque este é digno de louvor. Davi continua seu hino com um relato dos feitos de Deus em libertá-los dos seus adversários, versos do 4 ao 19. Na leitura dessa parte do salmo, percebemos o contraste entre as circunstâncias de Davi na sua angústia e a posição de Deus. Davi se afogava nas águas, verso 16, cercado pelos laços da morte, versos 4, e cingido de cadeias infernais, verso 5. Deus, porém, estava no seu templo, verso 6, acima das nuvens, nós vemos no 9 ao 13. Esse contraste é interlaçado com a história do livramento. Davi gritou das profundezas da sua angústia e Deus ouviu do seu templo. O Senhor do alto estendeu a mão para tirar Davi das águas e levá-lo para o lugar espaçoso. Versos 16 ao 19. Quando Davi fala da voz de Deus como trovões e de um querubim cavalgando nas asas do vento, ele demonstra sua confiança na ação de Deus na esfera espiritual, afetando seus fiéis no mundo visível. É fácil ignorar ou até negar o que não vemos, mas a leitura das Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, deixa clara a participação de seres espirituais na batalha dos servos de Deus. Tem alguns exemplos lá em Êxodo 15, do 1 ao 18, 2 Reis 6, do 15 ao 19, Daniel 10, do 10 ao 21, Efésios 6, do 10 ao 20. Esses ensinamentos servem como base para as orações dos fiéis, pois confiam no poder de Deus e do seu exército. Davi entendeu uma distinção fundamental entre os servos humildes e fiéis. Davi se considerava um destes, e os perversos e arrogantes, incluindo seus adversários. Nos versos dos 20 a 30, ele defende sua própria integridade como motivo de manter a comunhão com Deus e achar refúgio nele. Ao mesmo tempo, ele destaca o tratamento diferenciado que Deus dá aos homens. Para com o benigno, benigno te mostra. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostra. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu abatestes. Versos 25 ao 27. Davi não deixa dúvida sobre sua fé e confiança em Deus. Embora fosse conhecido por sua proeza militar, ele não se gaba de grandes feitos como guerreiro. Ele entendeu que as vitórias vieram de Deus e continuou confiando nele. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Verso 31 ao 34. Depois dessas palavras, Davi fala sobre vitórias sobre seus inimigos, resumindo relatos com mais detalhes em 2 Samuel, do 21 ao 23. Nós vemos essa parte aqui em Salmos, do 35 ao 42. O resultado das conquistas de Davi, que Davi conseguiu pela graça de Deus, foi sua exaltação sobre o seu povo e sobre
estrangeiros, versos 43 ao 48. Davi atribui todas as suas vitórias ao poder divino, por isso ele termina o cântico com o mesmo tema do início, dizendo que Deus merece o louvor. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. No verso 49 e 50. A referência ao seu ungido nos lembra da mensagem messiânica do Salmo 2. E o uso desse trecho por Paulo, Romanos 15, 9, reforça o sentido de ver não somente as conquistas de Davi, mas também as vitórias que Deus deu ao ungido, Jesus Cristo. Deus estabeleceu o reino de Jesus, descendente de Davi, para sempre. Queridos, e assim nós finalizamos o dia de hoje. E eu queria deixar para você uma reflexão sobre como Davi se mostra que serve, embora rei, como era, embora um homem, a maior autoridade de Israel, embora tudo o que o Senhor já havia falado para ele, quando ele foi ungido ali por Samuel, então um homem que tinha uma alta patente, mas nós vemos quando ele se dirige ao Senhor, ele reconhece quem era ele e quem era o Senhor. Ele entendia que ele tinha patente diante dos homens, diante do Senhor, ele era o servo. Então essa humildade de Davi, com todo o referencial que ele tinha, com toda a glória dentro dos homens que ele tinha sendo um rei, e o rei que foi um rei assim inesquecível para Israel, nós vemos que ele sabia se colocar diante de Deus. Que você possa também, como Davi, se colocar diante de Deus, entendendo que é o Senhor, reconhecendo quem é Deus, quanto ele é soberano, quanto ele é poderoso, o quanto ele conhece todas as coisas. Às vezes nós nos aproximamos do Senhor em momentos das nossas vidas e às vezes nós nos pegamos querendo ensinar o Senhor como fazer, querendo assim dar uma ajuda ao Senhor, e às vezes nós nos portamos de forma que nós não compreendemos que Ele é Senhor e nós somos servos. Quando nós entendemos isso, nós nos colocamos na posição de servo e nós chegamos até o Senhor reconhecendo quem Ele é. E reconhecendo quem Ele é, nós entregamos a Ele a glória devida, o louvor devido. Reconhecendo quem Ele é, nós entregamos a Ele todo o nosso coração e sabemos que Ele é o nosso Deus. Queridos, o Senhor, os caminhos do Senhor são perfeitos para nós. Os caminhos do Senhor, por mais que em momentos se parecem embaraçados, se parece assim difícil de entendermos, entenda que o Senhor, Ele é Pai e Ele sempre tem o melhor para nós. E às vezes o melhor do Senhor não quer dizer que as coisas vão acontecer perfeitamente em nossas vidas. O melhor do Senhor é sempre nos ensinar, nos aproximar dEle. O melhor do Senhor é levar-nos no processo daquilo que passamos a sermos transformados, a sermos assim lapidados por Ele. Então confie no Senhor, o Senhor sempre terá o melhor para você. Por mais que você ache que são circunstâncias adversas, o Senhor sempre lá no final vai fazer você enxergar que o tempo inteiro Ele estava cuidando de você, estava preparando você para algo maior que Ele sempre tem para as nossas vidas. Que o Senhor o abençoe, dê um dia super abençoado para vocês, uma sexta-feira maravilhosa, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado na vida de todos vocês. Até amanhã com o próximo trecho do livro de Salmos, se assim o Senhor permitir.